Fenomenologia e existencialismo. De forma sucinta, a fenomenologia é uma metodologia e forma de pensar a partir dos fenômenos, que nos possibilita compreender o ser, levando em conta sua subjetividade enquanto ser existencial, sua vivência, modos e ser em si. Mas quando e como surgiu? Durante esse vídeo, será apresentada uma breve contextualização histórica apontando alguns dos principais colaboradores da fenomenologia e do existencialismo. Iniciamos nossa cronologia no ano de 1874, com o filósofo e psicólogo Franz Brentano, que defende que a realidade está na consciência de cada um, na maneira como cada um vive o mundo, como se vê, sente, toca, ouve e percebe. Surge então a psicologia do ato, a qual vai distinguir os atos físicos dos atos psíquicos e argumentar que o foco deveria ser no ato psíquico. Ela vai levar em consideração não mais o objeto em questão, mas sim o ato, isso é, não importa a coisa vista, mas o ato de se ver, não importa aquilo que se sente, mas o ato de sentir. Na década de 1890, Edmund Husserl, que foi aluno de Brentano, aprofunda as ideias do seu professor sobre a psicologia do ato e funda um movimento conhecido como fenomenologia. Para Husserl, a fenomenologia seria a busca pelo fenômeno que se constitui na interação do objeto com a consciência, subjetividade versus objetividade. O objeto só passa a se constituir como tal quando reconhecido e representado na consciência. Sem essa correlação, não poderia haver objeto, nem tampouco consciência. Em 1900, Husserl cria a redução fenomenológica, método que consiste em suspender todos os preconceitos, valores, teorias científicas e crenças pré-existentes para ir ao encontro do fenômeno da verdade. Não devemos aprender o mundo como imposto à consciência, mas sim por meio de uma análise intencional, buscando-se a essência do fenômeno, abstraída de opiniões, crenças, preconceitos ou valores que possam vir a influenciá-la. O resultado da redução fenomenológica não é só o que eu penso, mas a conexão ou correlação entre o que eu penso e seu objeto de pensamento. E em 1913, Husserl apresenta uma nova concepção da fenomenologia, a redução transcendental, na qual se tenta uma completa tradução dos próprios valores, prejuízos e crenças, sendo o homem o autor de tudo. Nesse mesmo ano, Karl Jaspers, que inaugurou a aplicação do método fenomenológico à clínica médica, publicou o livro Psicopatologia Geral, onde o autor descreve os fenômenos psíquicos anormais, os relacionando à experiência consciente. O existencialismo começa a surgir na década de 1940 e popularizou-se após a Segunda Guerra Mundial. É no contexto de uma Paris destruída que essa corrente de pensamento foi associada ao nome de Jean-Paul Sartre, pensador com alto grau de influência que diz que existencialismo é humanismo, embora muitos considerem Soren Kierkegaard como pioneiro. Essa doutrina filosófica sofreu muita influência da fenomenologia e diz que o ser tem total responsabilidade sobre as suas ações, criando um sentido para sua existência ao longo da sua vida. Sendo assim, ninguém e nem nada pode ser responsável pelo seu fracasso, a não ser você mesmo. Nietzsche é outro nome influente do existencialismo e apresentou muitas ideias concordantes com as de Kierkegaard. Porém, ele discorreu sobre o quanto a ciência aliena a pessoa de si mesma. E Heidegger reconhece a possibilidade da morte como algo que vem dar sentido à vida, contribuindo com o existencialismo ao desobjetificar o ser humano, destruindo ideias do homem como um mero objeto e coisa material da natureza. Em meados de 1945, Merleau-Ponty questiona a completa redução de valores e preconceitos apresentados pela redução transcendental e introduz as ideias da fenomenologia existencialista, pois alega que ninguém está livre de seus valores e crenças, e a consciência é constituída de interfaces do mundo, da cultura, sociedade, crenças, conceitos. Com a chegada da fenomenologia existencial, o homem é visto na realidade de sua existência, com suas crenças e valores, cuja consciência é influenciada pelo mundo que o cerca, em constante mudança, deixando de ser algo que existe por si só. Já não é a consciência do homem que constitui o mundo, mas é o homem e o mundo, numa dialética que se constituem um ao outro. Não se pode afirmar quem age sobre quem, se o homem sobre o mundo ou vice-versa. O homem passa a se construir a partir do momento em que ele existe, vive, cogita e estabelece suas crenças.
Os valores que vão sendo formulados passam a fazer parte de suas escolhas e da sua relação com o mundo. Psicoterapias fenomenológico-existenciais. Ludwig Binswanger e Medard Boss são psicoterapeutas que adotaram muitas ideias de Heidegger e também trazem grande contribuição ao existencialismo e às psicoterapias fenomenológico-existenciais. Apesar de existirem diferentes abordagens dentro desse campo da psicologia, todas têm em comum o respeito pela pessoa humana. Possuem uma perspectiva de homem como um ser consciente, autônomo, afetivo e repleto de emoções próprias, sentimentos, sonhos, anseios, crises e desejos. Dessa forma, na relação terapêutica, o cliente é sempre percebido como uma pessoa com capacidade para expandir sua consciência e decidir por si mesmo a futura orientação a ser dada à sua vida. Assim, não se trata de dar orientações nem de trazer interpretações prontas aos clientes, como às vezes acontece em psicoterapias de outras abordagens. Pelo contrário, trata-se de permitir que cada um, com suas próprias potencialidades e capacidade para o crescimento, busque encontrar o seu próprio caminho a partir dessas observações e reflexões, que o permita ressignificar seu futuro, podendo assim aceitar a responsabilidade que acompanha a liberdade de conduzir sua própria vida. O que se quer é ajudar a pessoa a encontrar um sentido para sua vida. Assim, as psicoterapias fenomenológico-existenciais constituem suas teorias e formas de atuação embasadas nos princípios da empatia, autenticidade, respeito e crença na potencialidade humana. Princípios estes que percorrem toda a história da psicologia até os dias atuais. Essa foi uma breve história da fenomenologia e do existencialismo. Obrigada por assistir e até mais!